Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário em que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o Luiz Felipe, estudante do curso de licenciatura em matemática da Unirio, e como tarefa da disciplina de análise real, eu vou falar aqui um pouco do teorema do ponto fixo de Banach. Bom, esse teorema ele teve grande importância, né, na área de análise funcional, é, mas também Banach estudou outras áreas também. Esse teorema, o resultado dele, né, é de grande importância até mesmo para outras demonstrações, né? Então, vamos aqui falar um pouquinho desse teorema. Bom, o que precisamos saber para compreender o teorema? Bom, antes de começarmos a demonstração do teorema em si, né, e falar um pouco sobre o teorema, precisamos de alguns requisitos, né, uns pré-requisitos para poder entender melhor o que esse teorema está querendo nos dizer. Então, para esse teorema, né, para o entendimento desse teorema, nós vamos precisar de algumas ideias e essas ideias serão abordadas aqui no vídeo. Por exemplo, a ideia de ponto fixo, né, a ideia de função-identidade, a ideia de contração e a ideia de sequências de Cauchy. Então, nós precisamos ter em mente é, quatro, é, esses quatro destaques aqui. É claro que é, nós vamos precisar também de outros conhecimentos, né? Porque dentro, por exemplo, de cada item desse aqui vai ter mais algo, vai ter outros assuntos, né, em específico, por exemplo, sequências de coxia e falar de convergência e por aí vai. Então, dentro desses tópicos aqui, a gente terá outros. Eu não vou abordar aqui todos eles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou tentar pegar os pontos chaves, né? E as outras ideias eu vou mencionar aqui nos vídeos, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Vou só direcionar o caminho e aí sim, tendo esses quatro pontos chaves aqui, digamos assim, que eu separei, a gente vai conseguir compreender o teorema para aí poder demonstrar ele. Então, vamos, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que vamos abordar aqui, né, o primeiro tópico vai ser sobre ponto fixo, né? Será bem importante para a nossa demonstração, porque o teorema ele fala, né, sobre ponto fixo. Então a gente tem que ter em mente a definição, né, do que é um ponto fixo. Então aqui eu trouxe a definição e trouxe um exemplo para a gente ver aqui o que seria um ponto fixo, né? Então a definição, seja f, dizemos que x é ponto fixo de f se f de x for igual a x. Ou seja, né, aí a gente vai ter que um valor, né, x, né, ele vai ser dito, né, que ele vai ser dito ser um ponto fixo, né, de uma função f, né, se isso aqui acontecer, né, se o f de x for igual a x. Ou seja, se a imagem, né, admitida for igual o valor de entrada, né, o valor de entrada for igual ao valor de saída. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui que os valores x igual a menos 1 e x igual a zero são pontos fixos da função x ao quadrado mais 2x. Né? Por que são pontos fixos? Porque se eu aplicar se eu fazer aqui a f de menos 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 1 ao quadrado, que vai ser 1, mais 2 vezes menos 1, que vai ser menos 2. 1 menos 2 vai ser igual a menos 1. Repare que o valor de entrada, né, ele foi igual ao valor de saída, né? Ou seja, a minha imagem, né, a imagem que foi admitida, a imagem admitida aqui foi o nosso valor de entrada, né? A mesma coisa para o zero, né? Se a gente aplicar o zero nessa função, o que a gente vai ter? A gente vai ter que f de zero vai ser zero ao quadrado mais 2 de zero, que vai ser igual a zero, né? O valor de entrada foi igual ao valor de saída. Agora, aqui em vermelho, né, aqui na caixinha vermelha, a gente vai ter, por exemplo, que se a gente aplicar 5, né, nessa função, né, então a gente vai ter aqui que f de 5 vai ser igual a x ao quadrado, né, que vai ser 25, mais 2 vezes 5 vai ser 10, 25 mais 10 vai ser igual a 35. Repare que 5, né, que foi o valor de entrada aqui que eu utilizei, ele foi diferente de 35. Então, a gente vai dizer então que
5 não é ponto fixo de f, né? Então, em azul aqui nós temos que menos 1 e 0 é ponto fixo, né, de f. E em vermelho a gente vai ter que 5 não é ponto fixo de f. Bom, agora a gente vai falar aqui um pouco de função identidade, né? Ainda não perdendo o foco em ponto fixo, né? A gente vai falar aqui, falamos anteriormente da definição de ponto fixo, né? Damos alguns exemplos. Agora vamos falar de função identidade e aí no próximo a gente vai tentar unir as duas coisas, né? Ponto fixo e função identidade e ver como que essas coisas estão relacionadas de certa forma. Então, a função identidade, sabemos que ela vai ter essa cara aqui, né? f de x igual a x. Né? Ou seja, é chamada, né, de função identidade, né? Sabemos que ela é uma função objetora, né? Ou seja, para qualquer valor que a gente para qualquer valor, né, que seja x, né, o resultado dessa função sempre será ele mesmo, né? Ou seja, o conjunto de partida, né, o domínio, ele é igual à imagem, né? Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Se a gente considerar aqui o domínio, por exemplo, num 2, a minha imagem será 2, né? Se a gente considerar aqui 4, a minha imagem será 4. Vamos ver melhor como que isso se relaciona, né? Numa construção, né? Aqui no GeoGebra, né? Vamos fazer aqui um passo aqui a passo do GeoGebra. Então, vamos lá. Bom, então vamos dar continuidade, né? Aqui estamos no site do GeoGebra, então a referência está aqui, né? geogebra.org, esse aqui é o Classic. E através do GeoGebra nós vamos entender um pouco, né, a relação de ponto fixo com função identidade, o que está acontecendo. Vamos entender um pouco, assim, né, só a ideia, assim, nada muito a fundo. Então, a função que tínhamos lá no slide, né, a função que a gente colocou que ela admitia lá dois pontos fixos, né? Então, a função era essa aqui, ó. Essa aqui era a nossa função, né, que estava lá, a nossa f, que a nossa f tinha um formato de uma parábola, né? A gente sabe disso. Então tá aqui, ela tinha um formato de uma parábola, tem um formato de uma parábola. E agora vamos colocar a nossa função identidade, né? Vamos chamar ela de j de x, por exemplo. Chamar de j de x. J de x igual a x, que é o valor de entrada igual ao valor de saída. Bom, aqui nós vamos ter a x ao quadrado mais 2x e aqui nós vamos ter a g de x. Então, o que a gente consegue observar aqui? O que a gente observa, né? Vamos reparar aqui atentamente. Que pontos são esse ponto aqui e esse ponto aqui? O que eles têm em comum? O que é essa reta e essa parábola aqui que está acontecendo? Repare que essa reta ela está intersectando essa parábola aqui em dois pontos, né? Então, o que a gente pode dizer, né? A gente vai dizer, vamos colocar aqui para o GeoGebra dizer que pontos são esses da interseção. Eu sei que já dá para a gente ter uma ideia aqui, né? Mas só para a gente confirmar aqui mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, interseção dessa parábola com essa reta. Temos aqui dois pontos. Vamos colocar agora, para saber aqui detalhadamente que pontos são esses de valor. Só para a gente... Sei que já tá dando para ver ali, mas só para a gente fazer aquela verificação mesmo. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente deu dois pontos lá, né? A gente deu um dos pontos que a gente colocou lá foi x igual a menos 1, né? X igual a menos 1 e o outro ponto foi x igual a 0. Reparem que esses dois pontos são os pontos da interseção da parábola com a reta, ou seja, os pontos fixos de f são os pontos nos quais o gráfico de f intersecta a função identidade, né? Então, a gente vê então que com isso a função ela pode não ter ponto fixo, pode ter
um ponto fixo, pode ter mais de um ponto fixo. Então, a ideia que está por trás é essa, né? A ideia de ponto fixo, em- resumidamente, né, assim, a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, mas a ideia é essa, né? Que os pontos fixos de f, né, são os pontos nos quais o gráfico de f vai intersectar, né? O gráfico de f, essa aqui é a nossa f, vai intersectar a função identidade, que é essa aqui, né? Então, esses são os pontos. Então, essa é um pouquinho assim da ideia que está por trás. Então, vamos voltar agora lá para o nosso slide. Bom, agora que a gente viu um pouco como que pontos fixos, né? Ponto fixo ou pontos fixos de uma função e a função identidade, de certa forma, estão relacionados, né? Vimos ali geometricamente um pouquinho assim a ideia, né? Agora vamos ver agora um pouco sobre contração. Esse é mais um tema que é importante, né, para a demonstração do nosso teorema, né? Então, vamos lá, né? Seja f, dizemos que f é uma contração se existe um alfa pertencente a esse intervalo, né, intervalo 0, 1, né, tal que a distância, né, das imagens, né, de f de x menos f de y seja menor do que a constante, né, do que alfa vezes esse módulo, né, dessa distância aí de x menos y para todo x e y pertencente a A, né? Então, o que que a gente vai ter aí? Essa igualdade aí, ela está dizendo para a gente que essa desigualdade, né, ela vai dizer que f de x e f de y estão mais próximos, né, um do outro do que os pontos x e y, né? Ou seja, significa que a distância diminuiu, né? Se a gente reparar aqui na imagem, a gente vê que aqui está a distância, né, desses pontos x e y, e aqui aí a gente aplica f, né, no ponto x e nesse ponto aqui, né, no ponto y, e aí a gente vai ver que essa distância aqui ela vai encurtar, né? Daí a palavra, né, contração, né? Mais ou menos seria contrair essas distâncias, né? Algo parecido. É claro que é só uma ideia, assim, intuitiva, né? É, não intuitiva, mas uma ideia, assim, geral, assim. É claro que está relacionada também a espaços métricos, e aí tem todo um estudo, né, em cima disso, mas a gente não vai entrar muito em detalhe, né? Essa demonstração também dá para se fazer pela ideia, né, de espaços métricos, tudo mais, mas aqui a gente só vai precisar só desse conceito inicial assim e da definição, né, que a gente vai utilizar bastante essa definição. Bom, aqui nós vamos fazer uma pequena introdução, né, do teorema do ponto fixo de Banach. Então, esse teorema, né, teorema do ponto fixo, ele é essencialmente um resultado que estabelece condições, né, para que exista um elemento X, né, no domínio de uma aplicação de R em R, né, tal que, tal que f de x seja igual a x, né. Então, podemos fazer, né, nos fazer a pergunta, né, será que toda função, né, tem ponto fixo? A gente viu aí um pouco de ponto fixo, de função e identidade. Será que toda função ela vai ter ponto fixo? Na prática, né, na prática, dada uma função f, né, de certa forma é difícil a gente assegurar da existência de um ponto fixo, né, para essa função, né? Então, em alguma situação, né, o interessante é garantir a existência de um, né, e somente um ponto fixo, né, uma determinada função, né, uma função dada. Por que que em determinadas situações é interessante pelo menos a gente garantir um? Porque esse teorema ele vai de encontro, né, com outro teorema, por exemplo, os resultados dele é utilizado um teorema lá que quando a gente viu, né, das ideias de raízes, de aproximação de raízes de funções, etc.
né? Então, esse teorema, né, o teorema de ponto fixo de Banach, ele tem como particularidade, né, além de garantir a existência e a unicidade, né, do ponto fixo, ainda fornece um processo iterativo, né, que permite encontrá-lo. Esse processo interativo é de aplicações, a gente tem um valor inicial, aí a gente aplica numa f, esse valor inicial, aí tem uma saída, a gente aplica essa saída de novo, e a gente vai ter essas interações, né? O resultado da minha saída vai ser como se fosse o f da anterior e por aí vai. A gente vai explicar mais um pouco à frente, mas esse teorema, em linhas gerais, ele significa isso, né? Então, é, vamos prosseguir aqui. Bom, para essa demonstração aqui, nós vamos se utilizar aqui de dois passos, né? O primeiro passo seria provar a existência e a unicidade, né, do ponto fixo, né? Ou seja, existe um único A pertencente a esse domínio, então que é f de A igual a A, né? E provar a convergência, né? A convergência do método de interações, né? Essa ideia de interações é a gente fazer aquelas aplicações, né, na função, né? Que a gente tem um valor inicial e a gente aplica ele na função, a gente tem um valor de saída e a gente pega esse valor e aplica na outra função, né? E aí a gente vai ter essa ideia de iterações, né? Ou seja, aqui ele quer, nessa etapa 2 aqui, né, nós vamos provar que essa sequência aí, ela vai convergir para A, né? E vai ser também, que aqui vamos provar pela ideia que vai ser com essa convergência, a ideia vai ser sequências de Cauchy, né? Essas sequências elas vão convergir, né? A ideia é que a gente prova que ela converge para A e vão ser sequências de Cauchy. Então, aqui é dada por xn, f de xn. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer, é, sei lá, a gente pode colocar xn mais um igual a f de xn também. Vai, o que isso aqui quer dizer para a gente é que para mim obter, né, o valor atual, eu tenho que aplicar o valor anterior na f, né? Então isso quer dizer aqui, então não importa muito a maneira que a gente, desde que a gente não altere, né, essa igualdade, né? Então aqui está dizendo isso, assim, em palavras. Bom, só relembrando ali um pouco do slide anterior, né, que a ideia, né, é que essa sequência ela convirja para esse ponto A, né, para esse único ponto fixo, né? Então, é só fazendo uma correção ali. Então, a gente tem que mostrar, né, que a sequência é de Cauchy, né? Então, aqui tá um pouco da definição, assim, né, que uma sequência uma sequência é dita, né, de Cauchy, né, para todo epsilon maior que zero, vai existir ali um n pertencente a n, né, tal que nm maior ou igual que n, né? Então a gente vai ter essa aqui, né, que as distâncias, né, vai ser menor do que epsilon, né? A gente tem que lembrar que uma sequência ela é convergente se somente se ela é de Cauchy, né? Então o enunciado ele nos fala para a gente provar, né, que a sequência converge para A, né, que então, se a gente tem que provar isso, a gente basicamente vai provar que essa sequência é de Cauchy, né? Porque é uma sequência convergente e somente se ela é de Cauchy. Então, a ideia é essa. Então, aqui, né, a gente vai começar aqui que, por definição, né, de contração, a gente tem que vai existir um alfa, né, que vai estar nesse intervalo aí, né, 0, 1, né, tal que isso aqui vai acontecer, ó. Aqui a diferença, né, das imagens, né, f de x menos f de y, né, no módulo, importante isso, vai ser menor ou igual que um alfa módulo x menos y, né? Isso para todo xy, né? Então, dando início, né, a gente vai ter que isso aqui, né, que é xn mais um menos xn, né, isso aqui vai ser igual a f de xn menos a f de xn menos um, né? E aí, pela definição, né, de contração, a gente vai ver também que
o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que isso é menor ou igual que alfa, né? Módulo de alfa de xn menos xn menos um, né? E a gente pode dizer que isso aqui, né, vai ser igual a alfa módulo de f de xn menos um menos f de xn menos 2, né? E a gente pode continuar, dizer que isso aqui vai ser menor ou igual que é alfa ao quadrado de xn menos um menos xn menos 2. E aí a gente pode fazer esse processo, a gente vai ter no final que vamos ter um alfa n, né, módulo de x1 menos x0, né. Detalhe que como na minha no problema lá inicial lá, lembra que eu falei que o que importava era a ideia que estava por trás, né? Então importa o nosso termo inicial, né? A ideia é a gente tentar encontrar essa sequência aqui, que aí o outro passo vai ser mais interessante. Bom, agora aqui se a gente começar a manipular, né, o que a gente achou anteriormente, né, se a gente somar, ficar somando e subtraindo os termos Cn mais um, Xn mais 2, Zn mais m menos um, né, se a gente fazer essas manipulações, né, e utilizar-se da desigualdade triangular, a gente vai acabar caindo, né, nisso aqui, né, que por exemplo, com o modo de Xn menos Xn mais m, né, vai ser igual a Xn menos Xn mais um mais xn mais um menos xn mais 2 mais... Então, a gente vê que isso aqui vai ser menor ou igual que essa parcela aqui que está aqui embaixo, né? E aí, como a gente tem que xn menos xn mais um é menor ou igual que alfa, né, a n, x1 menos x0, a gente vai ter então que xn mais um menos xn mais 2, o módulo disso, né, vai ser menor ou igual que, aqui tá k, né, mas é alfa, né, alfa n mais um, né, de x1 menos x0. Então, aqui que a gente está fazendo, a gente está manipulando, né? A gente não está alterando a forma, né? Daqui para cá vocês veem que aqui é n mais um, então aqui n mais um, n mais 2, e a gente percebe aqui que a gente não está modificando, né? A cara da nossa desigualdade. Bom, do slide anterior, então, a gente tem que vai seguir que o módulo, né, de xn menos xn mais m, né, vai ser igual a xn menos xn mais um mais o módulo de xn mais um mais, menos xn mais 2, e aí por diante. A gente vai ter que isso, né, isso aqui vai ser menor ou igual a um alfa n mais um até o n mais um menos um, né? Isso vezes módulo no caso aqui dessas distâncias aqui, né? E então se a gente colocar aqui alfa, né, em evidência, né, e a gente fazer as comparações, né, a gente vai ver que essa igualdade aqui vai ser válida, né? Essa desigualdade aqui vai ser válida, né? Esse aqui vai ser menor ou igual que essa parcela aqui, né? Então, inicialmente a gente tem, né, que nossa hipótese de que o alfa está nesse intervalo, né, 0, 1, né? E a gente tem também que ali tem uma contração, né? Então logo a série ela vai convergir, né, para um ponto de A que pertence a R, né? Então como x é fechado, né, também nós temos ela que é fechada, né, vamos ter que esse A ele vai pertencer a esse domínio, né? Então, isso aqui é só fazendo um adendo, né, que isso aqui também a gente vai utilizar depois. O que que a gente pode fazer? A gente viu aqui em cima que é algo fantástico, né, que isso aqui gerou para a gente um somatório, né? A gente pode representar isso aqui como um somatório, né? Um- uma PG, né? Então, o que que a gente pode dizer então disso? A gente pode dizer que a gente pode representar, né, essa PG aqui sendo a mesma coisa de que isso aqui, né? Esse somatório aqui, e a gente pode dizer que isso, né, é igual a um menos alfa, né? A gente pode dizer que isso aqui é igual a um menos alfa. 1 dividido por um menos alfa, desculpe. Então a gente vai ter daí, né, se essas coisas aqui são iguais,
A gente vai ter que o nosso lá xn menos xn mais m, né, vai ser menor ou igual que isso aqui, né? Que a gente viu que a gente já sabe que essa parcela aqui, ela vai ser representada aqui por essa PG, né? Então, então o que a gente fez aqui foi substituir, né? A gente substituiu essa partezinha aqui, que a gente sabe que cara aqui é, né? Que é a cara da nossa progressão. Então, a gente substitui, né? Então a gente vai ter que essa desigualdade aqui que vai ser válida, né? Ou seja, né, novamente pelo fato, né, de que o alfa ele vai pertencer ali a esse intervalo, né? Se a gente tomar o limite dele o de alfa n tendendo para zero, né? Quando a gente sabe, vai ver que o limite de alfa aqui de alfa n, né, tendendo a zero quando n tende a infinito, né? Então, logo aí a gente vai ter que a sequência é de Cauchy, né? Pela continuidade aí. Então a gente vai ter que o Azinho lá inicialmente, que a gente estava vendo, né, ele vai ser a f de A, né? Ou seja, ele vai ser um ponto fixo, né? Então essa sequência vai ser uma sequência de Cauchy, né? E também esse Azinho aí ele vai ser ponto fixo, né? O A ele vai ser ponto fixo de F. Bom, agora na demonstração 1, né, lá a gente começou pela segunda parte, agora a gente vai voltar lá na primeira, que era referente à unicidade, né, esse ponto fixo, né. Então, a gente vai supor, né, por absurdo, que vai existir sei lá, um B, né, que pertence lá ao domínio que vai ser ponto fixo de F, né, e que ele é diferente de A. Então, daí, pela definição, né, a gente vai ter que o módulo de B menos A vai ser igual ao módulo de f de B menos f de A, né? Daí, então, a gente vai ter que isso aí vai ser menor ou igual do que um alfa, né? Módulo de B menos A, né? Que vai ser menor, olha só, que vai ser menor do que o módulo de B menos A. É um absurdo, né? Porque a gente tem que B menos A vai ser menor do que B menos A. Isso é um absurdo. Então, a gente vê que o B, para isso aqui ser verdade, o B tem que ser igual a A, né? Ou seja, eles têm que ser os mesmos, o mesmo ponto fixo, no caso, o único ponto fixo, né? Então, aqui a gente viu que gerou um absurdo, né? B menos A ser menor do que B menos A, né? Isso em módulo, né? Então, aí que está a segunda parte, né? De que existe que fala referente à unicidade, né? A unicidade do ponto fixo. Bom, eu voltei aqui que eu tinha esquecido de mostrar, né, a ideia que está por trás, né, desse processo de interações, de contração. Então, aqui, estamos aqui no GeoGebra, né? Já já eu vou colocar aqui, eu vou colocar agora que a referência ó, é o Miranda Júnior, então essa construção aqui é dele. Essa construção é bem legal, que ela vai dar para a gente ver melhor o que acontece. Então, se a gente dá um zoom aqui, a gente tem aquela nossa função identidade, né? Aí aqui a gente tem essa cara aqui, né, da nossa outra função. Aí o que vai acontecer aqui? Eu posso escolher o número de iterações que eu quero. Então, lembra que a gente chuta um valor inicial, né? Aí a gente aplica, né, esse valor inicial na nossa função de interação, né, que a gente chama. Aí o que a gente vai ver? A gente vai ver o correspondente dele lá a gente aplica na função e a gente vê o correspondente dele na função de interação. E aí a gente pega esse valor e aplica de novo, e aí pega esse valor, aplica na outra função, a gente vai ter o correspondente, aplica, ou o que vai acontecer? Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que aquela ideia lá da definição de contração, né, tinha a ver com as distâncias, né? Então, a gente vê ó, que cada vez mais essa sequência, né, de pontos aqui, ela vai convergir aqui no caso para esse ponto fixo aqui, né, que é o ponto de interseção da nossa função com a função e identidade, né? Então, é bem interessante que aqui a gente pode estipular
uma tolerância de erro, né? Por exemplo, uma tolerância. E por que que esse processo é interessante? Esse processo é interessante porque, por exemplo, nessa construção aqui, né, do Nicolai, a gente vê que, por exemplo, essa função aqui ela vai ter essa raiz aqui. Então, o que que vai acontecer? Utilizando esse teorema lá no método de Euler, né, se a gente utilizar essas aplicações, aqui, por exemplo, está com nove iterações. Se eu Deixa eu colocar aqui, aí eu vou tirar as interações. Se eu for fazendo as interações, o que que eu vou ter aqui? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. A gente vai ter um valor inicial. Esse valor inicial aqui, por exemplo, foi 1.9. Ele está aqui, aí a gente vai aplicar ele. Aí aplicando ele, o que que vai acontecer? É, aplicando ele eu vou ter aqui, deixa eu dar mais um. Aí eu vou aplicar ele, aí aplicando ele eu vou ter um correspondente, eu vou ter lá um carinha, né? Vai dar a saída lá, vai estar ali na função identidade, aí eu vou aplicar de novo, aí eu vou ter outro correspondente, vou aplicar de novo. Toda vez que eu vou fazendo esse processo, né? E aí eu vou fazendo essa aplicação e vou vendo se o número que eu obtive é a raiz ou não. É claro que nesse caso aqui, essa aqui está tendo dois pontos fixos, né? No nosso caso lá era a construção anterior era mais adequada, mas aqui a gente pode ter uma ideia assim de como que esses conceitos eles podem ser utilizados para para outras ferramentas, né? Então aqui no caso a gente quer achar aqui a raiz, né? Então a raiz, né, dessa essa parábola aqui a gente vai ver que vai ser dessa desse gráfico aqui, né? Não, minto. A gente vai ver que vai ser esse ponto fixo aqui, né? Então, se a gente for aumentar o número de interações, a gente vai ter essa sequência, né? Que ela vai acabar convergindo aqui para a raiz. Então, a gente tem aqui as nossas interações, né? E a gente vai aplicando interação, interação. O que que a gente vai ter? Chegar uma hora que vai convergir. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a pessoa, né? Que estudou aquele teorema, né, a pessoa do teorema em si, né, Stephen Bannock, né, o teorema que a gente acabou de provar. Vou falar agora um pouco dele aqui para vocês. Bom, Stephen Bannock, ele foi um matemático polonês, né? Ele nasceu em 1892, né? Na época ali era Império Austro-Húngaro, né, ali. Ele morreu em 1945 na Ucrânia. A gente percebe aí que ele pegou as duas guerras mundiais, né? Então, a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Bom, ele era um matemático, né, polonês, né? Ele se graduou, né? A graduação dele foi em engenharia, né? Engenharia. Ele ajudou ali em meados ali a guerra na construções de estradas, né? Ele não foi convocado para o exército devido a um problema físico, né? Ele tinha problemas de visão, né? Então ali ele não foi convocado ali para a guerra, né? Para a guerra mundial, né? E ele começou, né? Digamos assim, o início, né? Da carreira dele, né? Foi nisso, né? Foi na engenharia, ele construir em estradas ali. Ele passou bons tempos ali na cidade ali de Cracóvia ali, dando aula em escolas, né? E também frequentando palestras ali em universidades e tudo mais, né? Mas foi em 1800, em 1900, né, e 16 que ele conheceu alguém que teve grande impacto ali na vida dele, né? Que foi o Stenhouse, né? Stenhouse e o Nicodin também, mas inicialmente foi o Stenhouse. Por quê? Eles fundaram junto, né, tá entre aspas assim, a sociedade matemática, né? Ali entre amigos ali, eles se reuniam para estudar ali. Ele adorava, o Banneker adorava ali falar, se reunir ali regularmente ali, tomar um café ali e falar um pouco ali dos problemas ali, né? Então, Stenhouse falou para ele, né, sobre um problema, né, o qual estava trabalhando em cima e não estava obtendo muito, muito sucesso, né? E aí o Bannock, né, ele veio algumas ideias, né, sobre esses assuntos, né, que eles estavam estudando, né?
E aí digamos que o início da, é, digamos assim, podemos dizer que o início da carreira dele assim nessa área assim de matemática, sabe? Apesar dele ter feito a graduação em engenharia, né, o Stenhouse aproximou ele mais, digamos, dessa matemática aprofundada, né, digamos assim. Então, ele mais à frente, ele se tornou presidente, né, bem mais à frente, né, em 1922 ele ele se tornou ali docente ali, né, da universidade ali, é, da Universidade de Jan, de Ali de Livid, e ele foi promovido, né, a professor titular ali acadêmico, né, entre 1924 e 1925 ali também em Paris, né? Então, ele teve grandes publicações, né? É, grandes publicações, e uma delas foi junto também com o Stenhouse, né? Então, ele ele publicou ali um livro sobre teoria das operações lineares, junto ali com Stenhouse, né? Ele teve grandes influências ali também de outros matemáticos, assim, e ele ali, junto com os amigos, né, ele conseguiu, futuramente ele conseguiu, né, em 1939 ele assumiu ali a presidência da Sociedade Matemática da Polônia, né? Então, é é bem legal isso. E também é, ele teve vários trabalhos, né, nessa área e nós vamos falar um pouco mais à frente. Bom, agora vamos falar um pouco aqui das realizações, né, de Banach. Entre vários trabalhos de Banach, né, destacam-se a sua contribuição para a teoria de séries ortogonais e inovações na teoria da medida da integração, né? Mas sua contribuição mais importante foi na área, como mencionado, de análise funcional, né? Ele teve alguns trabalhos publicados, né? Que ele também, na tentativa de generalizar equações integrais, Banach ele introduziu o conceito de espaços vetoriais normados, também chamados de espaços de Banach, né? Então, além de provar vários teoremas dessa área, né? Então, suas aplicações, né, as aplicações desses teoremas, né, ajudou a provar desse teorema ajudou a provar vários, ele, né, ajudou, com o estudo dele, ajudou a provar vários teoremas dessa área, né, com as suas aplicações, né, ajudaram muito nos estudos de análise funcional ao longo do tempo. Então, aqui, também contribuições dele, né, foi o teorema de Rambanach, né, o teorema de Banach-Steinhaus, que é aquele amigo dele, né, eles estudavam juntos também, teorema do ponto fixo de Banach, que é esse aqui que a gente acabou de ver, e o paradoxo de Banach-Tarski. Esse aqui é bem legal, né, se der eu falo um pouquinho no final sobre ele. Esse aqui é bem interessante assim para quem gosta dessa ideia de paradoxos, a ideia que está por trás dele é bem legal. Bom, na parte de curiosidades, eu peguei um dos itens que eu achei bem interessante, né, que leva o nome do Banach, né, o Banach-Tarski, que é o paradoxo de Banach-Tarski, que ele é bem legal assim para quem gosta, né? Ele estabelece, né, que é possível a gente dividir uma esfera sólida em um número finito de pedaços, né? Então, e com esses pedaços, né, construir duas esferas do mesmo tamanho da original, né? Isso é surpreendente, né? É considerado um paradoxo, né, por ser um resultado contra-intuitivo, mas não pode ser contraditório, por introduzir contradição, né? Mas não ele é um paradoxo em si, é, ele é considerado um paradoxo por ser um resultado contra-intuitivo, né? Mas não por ele ser não por ser contraditório ou por induzir contradições, né? Então, esse teorema é bem legal, que ele pode ser generalizado, né, para qualquer região de espaços que sejam limitados, né, que tenham um interior mais especificamente, isso aí já entrando mais a fundo já em outros conceitos, né? Mas
Essa demonstração, né, essa prova de existência, né, é teórica, de uma forma de a gente repartir, né, essa esfera com essas características, né, não há uma prova assim construtivista, né? Isso é, que descreve a maneira pela qual a esfera deve ser repartida, né? A demonstração ela faz uso do axioma da escolha, ou seja, o axioma da escolha fala que você vai poder fazer escolha, mas ele não diz como que devem ser feitas essas escolhas, né? Então, por isso que senão é uma prova construtivista, né? Ele vai usar ali o axioma da escolha e o axioma da escolha vai garantir que a gente pode fazer essas escolhas, mas que a gente pode fazer esses cortes, no caso, né? Aqui no nosso exemplo, mas ele não vai dizer de que maneira que a gente vai fazer esses cortes, né? Então, no caso o Banach e o Task, né, que leva o nome aí de paradoxo de Banach-Task, eles propuseram, né, esse paradoxo, né, como uma evidência para se rejeitar o axioma da escolha, né? Mas os matemáticos apenas consideraram que o axioma da escolha tem consequências bizarras e contra-intuitivas, né? Então, achei interessante aí trazer, é bem legal. Para quem quiser saber mais aí, é bem interessante esse paradoxo aí. Tem uma série de estudos aí em cima dele. Bom, então é isso. Agradeço vocês terem ficado até o final e é isso.